minutos. Estamos de volta com o programa Povo na TV, dessa vez com entrevista ao vivo. Estamos recebendo no estúdio uma quase xará, a Camila Campos, que é fisioterapeuta oncológica, tá? Pra gente falar um pouquinho, gente, sobre como exercícios auxiliam no tratamento de pessoas que têm câncer, né? É muito importante a gente falar, inclusive, a gente bate um papo antes para entender um pouco sobre como isso funciona e explicar na prática, porque pode ser benéfico para quem está fazendo um tratamento, né, Camila? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a prevenção e sobre o tratamento, né? Então, você perguntou primeiramente sobre o tratamento. Então, os pacientes que recebem o diagnóstico de câncer, o ideal, né, é que eles sejam avaliados por um fisioterapeuta, né? Lembrando que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então você não precisa de um encaminhamento médico, tá? Você pode chegar até o consultório de um fisioterapeuta. O melhor é que seja especialista em oncologia, né? Da mesma forma que o paciente vai ao oftalmologista quando é a visão, enfim, né? O ideal é que também vá na fisioterapia no profissional especializado. E aí a gente vai fazer uma avaliação, porque, logicamente, cada paciente tem a sua individualidade, cada paciente tem um tipo de câncer, né? Mesmo que seja câncer de mama, mesmo que seja câncer de próstata. Então, você não vai tratar todo mundo igual, né? Cada um tem uma forma de receber o diagnóstico de uma doença, né? Porque é uma doença que, para a sociedade, sempre quando a gente fala de câncer, remete à morte, né? Só que a gente não precisa estar doente para morrer, né? O único pré-requisito é estar vivo, tá? Então, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela tem ainda que digerir aquela informação, né? São muitas informações, é quimioterapia, são exames, é biópsia. Então, o fisioterapeuta também ajuda, né? Nesses próximos passos que o paciente terá que tomar diante do seu tratamento. Aí, realizando a avaliação, a gente vê quais são as queixas e no decorrer do tratamento também. Porque a gente sabe que o paciente muitas vezes vai passar pela quimioterapia, vai passar pela radioterapia, vai se preparar para uma cirurgia que ela pode ser pequena, ela pode ser uma cirurgia muito mais complexa. Então, esse preparo faz parte, né? É que nem eu digo, quando você vai correr uma maratona, você se prepara. A mesma coisa é quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, ou por uma quimioterapia, ou por uma radioterapia. Você vai se preparar para passar por aquilo, né? E uma das formas desse preparo, para a gente minimizar os efeitos colaterais que a gente tem, por exemplo, da quimioterapia, né? A gente tem um índice muito grande de câncer de mama e câncer de próstata nos homens, né? Muitas pacientes reclamam que tem formigamento no pé, que tem formigamento na mão, reclamam de um cansaço exagerado, é uma fadiga, né, é um cansaço, mas ele é um cansaço diferente do que da gente sente indo numa academia, por exemplo, né? Porque é um cansaço no geral, é uma indisposição, né? Essa indisposição geralmente ela não aparece ali no primeiro dia ou no segundo que o paciente faz, às vezes demora umas 72 horas e ele vai começar a sentir alguma coisa, mas não tem assim uma contraindicação assim extrema de você não fazer exercício físico durante o tratamento. O ideal é que o paciente entenda o seu corpo, entenda esses sintomas que ele está tendo e a gente vai orientando a ele, ó, nesse dia você não faz, quando você tiver com vômito, alguma coisa diferente, né? Mas ele pode optar por caminhada, não precisa interromper a academia, só se você vai fazer uma cirurgia, enfim, lógico, né? Mas assim, fiz a quimioterapia hoje, posso ir na academia à tarde? Pode, não tem problema nenhum, né? A gente só tem o cuidado com a exposição ao sol, porque a pele fica mais sensível, né? Mas não há problema de fazer exercício físico, pelo contrário. A gente tem evidências científicas muito fortes, né? Em estudos que os pacientes que realizam exercício físico durante o tratamento têm uma minimização das sequelas, né, dos sintomas que tem do tratamento em si, da quimioterapia e da radioterapia, como também eles melhoram a absorção do quimioterápico. Então, aquele medicamento que eles tomam lá, a absorção melhora, né? E a gente também tem uma informação de que pode diminuir a chance de recidiva, principalmente em câncer de mama, né? Dele aparecer de novo num tempo menor que 5 anos. Você mencionou alguns exercícios, né? Você falou aí sobre a caminhada. Quais são os exercícios, Camila? Depende muito da pessoa, da condição também da pessoa, a prática do exercício, o que você acaba trabalhando junto com essa pessoa. O exercício físico bom é aquele que você faz, né? Eu digo bem assim,
que não tem algo assim, você tem que correr, você tem que caminhar, não, você não tem que nada, você tem que ter algo que você gosta. Eu gosto de fazer aula de dança, eu vou lá vou fazer aula de dança, quero fazer beach tênis, quero ir na academia, quero fazer uma caminhada. Lembrando que exercício físico, ele é diferente de atividade física. A atividade física é, por exemplo, a gente ir ao mercado, vai caminhando, olha uma vitrine para conversar com alguém, volta, você está interrompendo, né? Exercício físico é aquele momento que eu escolho, né? A hora, vou fazer no decorrer de 45 minutos, 1 hora, vou fazer com uma carga, vou fazer com uma intensidade e com isso, conforme eu for melhorando. Hoje eu caminho 30, 40 minutos, eu me sinto ofegante. Mantenha essa caminhada até teu corpo, né, se condicionar àquela distância, àquela velocidade que você está fazendo. Depois de um tempo, você já vai conseguir melhorar, tá? Os exercícios aeróbicos, eles podem ter uma chance maior, né, de reduzir o câncer, até por causa da respiração celular, né, do trabalho das nossas células e a imunidade, né? A gente consegue modular o nosso sistema imunológico, a gente precisa controlar o nosso peso, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para os cânceres, né? Melhorar nossa condição cardiovascular, a gente fazendo exercício físico, a gente consegue diminuir essa inflamação que tem no nosso corpo. Então, tudo isso vai favorecer para que não apareçam doenças. Mas pode acontecer o do câncer aparecer? Pode. Mas os pacientes que fazem exercício físico já previamente, né, não começaram só ali durante o tratamento e tem o diagnóstico da doença, eles têm uma resposta melhor. O processo é muito mais leve, né? Eu não gosto de usar a palavra luta, nada bélico, né? Porque não tem um vencedor e um ganhador quando a gente fala de câncer, né? É um processo extremamente individual, cada paciente vai passar de uma forma, então isso tem que ser respeitado. É importante aproveitar que eu estou aqui hoje para pedir para a sociedade evitar olhares quando vocês veem uma mulher sem cabelo, né? Evitar perguntas e conselhos se você não for solicitado, né? Porque às vezes a gente acha que está falando alguma coisa agradável e aquela pessoa não está recebendo da mesma forma, né? Então a gente tem que ser cauteloso com as palavras, né? Então, se precisar de opinião, a pessoa vai te solicitar. Então, evitar, e até evitar olhares, enfim, porque a pessoa às vezes já tem uma dificuldade de um bem-estar social, de ir numa academia. Eu tenho paciente que reclama muito, eu não vou na academia porque todo mundo fica me olhando. Gera um desconforto, né? Gera um desconforto, exatamente. Uma das perguntas que eu fiz para a Camila por trás das câmeras é sobre a questão de tipos de câncer. A gente sabe que no Brasil existe vários tipos de câncer e a gente não sabe quando vai acontecer com a gente e que tipo de câncer a gente vai acabar adquirindo e tentando combater, né? O exercício, ele entra para todo tipo de câncer, são casos específicos? Como que é feito essa análise, Camila? Isso, então quando o paciente recebe o diagnóstico, então depende muito, né? A gente vai ter pacientes que têm cânceres que são pélvicos, que é câncer de colo de útero, endométrio, ovário, tá? A gente tem o câncer de próstata, câncer de pulmão, né? Câncer de mama, mas a gente sabe o quê? O que acontece? O INCA, ele sempre libera algumas informações a cada 3 anos, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, ele libera uma estimativa. Então, a gente sabe por regiões quais tipos de cânceres a gente pode ter mais, né? Aqui em Roraima, a gente sabe que a gente tem o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, principalmente por causa da dificuldade, às vezes, dos venezuelanos, das pessoas que têm de fora, que não têm, às vezes, a conscientização de fazer o preventivo, a vacinação, que a gente já tem a possibilidade no Brasil. Então, muitas mulheres não fazem, muitas mulheres também do Brasil, né, elas não fazem, porque a gente tem um certo problema quando a gente fala de prevenção, que muitas pessoas ainda têm medo de, se eu fizer o exame descobrir algo, né? Mas se descobrir algo, que bom que você descobriu, porque às vezes você descobriu de forma precoce e vai conseguir fazer uma cirurgia menor, né? Uma cirurgia menos invasiva, que vai te gerar menos sequelas, então isso é totalmente importante. Então, realizando essa avaliação, a gente consegue dosar que tipo de exercício que o paciente vai fazer naquele momento. A gente tem muitos pacientes que têm algumas restrições, principalmente quando a gente fala de pacientes que às vezes já apresentam uma metástase óssea, que tem câncer nos ossos. Então, a gente tem algumas cautelas
mas a maioria dos pacientes consegue fazer exercícios, pacientes que estão em cuidados paliativos já, né, que a doença já está bem avançada, que eles já entraram em cuidados paliativos. Então a gente consegue, a fim de aliviar a dor, aliviar o sofrimento, né, que isso nenhuma pessoa precisa passar, né? O medo das pessoas de ficar doente não é o de fato ficar doente, é o fato do sofrimento e dor, né? Então se a gente consegue minimizar isso, já dá um bom resultado. Uma coisa importante da gente falar, nós estamos falando de fato em câncer, né? Em pessoas que já passam por esse processo, por esse tratamento, mas também é interessante falar que isso também serve para as pessoas que não têm câncer, né? A prática da atividade física, a gente sabe que a mudança de ano incentiva muita gente para praticar, mas depois de um tempo volta todo mundo para a mesma realidade, né? Então é importante falar também que essa atividade, ela pode ser feita antes mesmo de qualquer coisa, para inclusive até prevenir, né, Camila? Exatamente. Você não precisa pagar, às vezes, para fazer exercício físico, né? Aqui a gente tem muitas praças, tem muitos lugares para caminhar, parques. Então, você não precisa de um tênis caro, você não precisa de um relógio de corrida para começar a correr, você não precisa ir na academia mais cara, né? Sim. Você vai ver o que está dentro das suas possibilidades. Eu vejo assim, às vezes a gente gasta com algo tão supérfluo, né? Que não vai trazer um benefício para a nossa vida. A gente tem que pensar que o exercício físico, pessoal, é como se fosse um investimento na bolsa de valores. Eu não vou ter a volta agora, né? Não espera agora, vou ficar linda, maravilhosa. Eu digo que ficar linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso é a cereja do bolo, né? O importante é realmente a gente ficar saudável, a nossa saúde ficar bem, né? É a saúde mental, é a saúde física, é a saúde social, porque é o momento que a gente consegue conhecer pessoas, interagir com as pessoas, então isso facilita muito o dia a dia. E manter os exames também em dia, né? Os homens que já têm idade têm que fazer o exame de próstata, não tem esse problema de tabu nem nada, né? As mulheres têm que fazer o exame preventivo todos os anos, não pode pular, né? As mulheres que já têm 40 anos têm que fazer a mamografia. Inclusive, hoje é o último dia, está rolando uma consulta pública no Brasil, né? Porque a ANS, junto com o Ministério da Saúde, eles querem aumentar, né, o tempo para você fazer a mamografia. Então, o ideal pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que você realize o exame a partir dos 40 anos, salvo se você não tiver histórico familiar, né? E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, quer aumentar esse tempo para 50, 59 anos. Qual que é e a cada 2 anos, não anual. Qual que é o problema no Brasil, né? As mulheres são da sua idade, da minha idade ou muito mais novas que têm câncer de mama, por exemplo, tá? Então, eu já atendi paciente que tinha 26 anos e teve o diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente não é blindado, né? Então, pode acontecer. Então, quanto antes a gente puder realizar, é importante. Eu não gosto de usar a palavra autoexame de mamas, né? Porque a gente não faz um exame, porque nós não somos, mesmo que a gente seja da área da saúde, nós não somos médicos. Mas é importante nós, mulheres e qualquer indivíduo, se autoconhecer, né? Porque se eu ver a minha mama diferente, um mamilo invertido, uma coloração diferente na minha mama, alguma característica, e até na saúde íntima, se olhar, colocar um espelhinho, ver se tem uma verruga, alguma coisa diferente que antes não tinha, e você tem que, não espere. Vou esperar daqui um mês, daqui uma semana. O câncer, dependendo do câncer, tamanho não é documento para o câncer. Então, assim, pode ser um câncer pequenininho, extremamente agressivo. E um tumor pode ser enorme e não ser tão agressivo. Então, realmente, mesmo que ele esteja pequeno, algo pequeno, você tem que procurar ajuda médica. E o autoconhecimento das mamas, a gente só consegue palpar nódulos que são um pouco maiores. E a mamografia consegue verificar nódulos muito pequenos. Então, assim, uma paciente que ia tirar um quadrante, que é um pedaço só da mama, às vezes acha de forma avançada, né? E tem que tirar a mama inteira, tem que esvaziar a axila, enfim, é uma cirurgia muito mais agressiva. A gente sabe que durante esse acompanhamento do câncer existe uma rede de profissionais que acompanham esses pacientes, né? Em especial médicos. Há uma determinação dos médicos do acompanhamento do fisioterapeuta nesse processo, ou já chega a ser uma procura mesmo do paciente? Não, vou tomar iniciativa, vou procurar um fisioterapeuta, vou me consultar, vou ver como funciona. Como é que é esse contato, Camila? Na clínica que eu trabalho, que é a Secor, que fica ali na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
geralmente os médicos já encaminham, né? Mas muitos pacientes, às vezes, vão passar pela nutricionista, mesmo ali na sala de quimioterapia, que fica em frente à minha sala, ela já tem contato com a enfermagem. Então, ao momento que elas têm alguma queixa, né, as enfermeiras elas já indicam para mim, e a própria nutricionista, a doutora Luciana, ela também já indica, né, porque a gente trabalha muito junto, né, a nutrição e a fisioterapia, porque a gente precisa de um paciente bem nutrido, dentro das possibilidades, né, para ele ter uma melhor resposta também no decorrer do tratamento. Mas é uma grande equipe, eu digo que uma andorinha só não faz verão, né, então a gente tem nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, o oncologista, o radioterapeuta, o cirurgião oncológico, então a gente tem muita gente, médico de cuidados paliativos, né, então é uma grande rede e nós todos nos ajudamos, né, cada um na sua função para poder dar o melhor para o paciente durante o processo. Tu acredita que esse processo ele acontece também na rede pública ou já é algo que não acontece? Dificilmente o paciente ele tem esse acompanhamento e às vezes ele não tem noção de que ele precisa disso, né? De alguém para falar sobre a prática do exercício, sobre a alimentação. Você acha que isso acontece também na rede pública? Acontece sim, os pacientes eles recebem o apoio lá na Unacom, que fica no HGR, né? Então, nós somos em 3 fisioterapeutas oncológicas aqui no estado, né, especialistas. Tem eu, a doutora Fernanda e a doutora Maiara. Inclusive, a doutora Fernanda e a doutora Maiara estão lá na Unacom. Então, os pacientes recebem o tratamento adequado em rede pública ou rede privada. Tem nutricionista, psicóloga, assistente social, fonoaudióloga, tudo que eles realmente, médico em cuidados paliativos, tudo que eles precisam. O apoio está dos dois lados. Isso não é uma possibilidade, para o privado, mas é também para o público. Porque aí a gente já entende a necessidade, que é realmente necessário, que tem uma necessidade desses acompanhamentos, de falar sobre os exercícios físicos, que também são muito importantes, né? Eu acho que pra gente finalizar, Camila, tem alguma coisa que você acha interessante, que inclusive que a gente não mencionou, que quem está assistindo a gente precisa saber, alguma outra informação que a gente não mencionou? Eu acho que todo mundo tem medo de câncer, né? Porque por muitas vezes é uma doença silenciosa, quando ela aparece de forma avançada. Mas eu digo assim, que se a gente fizer tudo que tiver dentro das nossas possibilidades, talvez a gente consiga driblar ela, né? O que está dentro das nossas possibilidades? São os fatores modificáveis na nossa vida, né? Então, evitar fumar, né? A gente tem hoje o cigarro eletrônico, então... Vocês que são jovens, às vezes algo não vai acontecer agora, mas pode acontecer depois, né? O cigarro, a gente vê que cada vez menos as pessoas estão fumando mesmo cigarro, tabaco, né? Cuidar da saúde mental, né? Quanto mais a gente tiver contatos com pessoas que agreguem a nossa vida, né? Eu digo que numa pirâmide, né, de vida, assim, a gente tem que ter saúde, família e trabalho, né? Então, saúde, ela tem que ser em primeiro lugar. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir cuidar da minha família e eu não vou conseguir ter uma boa resposta no meu trabalho. Então, se eu conseguir ter uma saúde adequada, fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, né, me dar esse prazer, né, de cuidar de mim, esse autocuidado. A gente tem que ter um tempo. É 1 hora, gente, do dia. É 1 hora. Às vezes a gente gasta 1 hora mexendo no celular, fazendo coisa inútil, vendo coisas inúteis e não cuida da gente, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, é a saúde mental, é a saúde física, a saúde social, né? Então, o que você puder fazer, o álcool diminuir o máximo que a gente consegue, né? Ter a cautela para não fazer nada em excesso. Sim. A vida é um equilíbrio, né? Eu não digo assim, você restrita tudo, não funciona assim, né? A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida. A gente vai no churrasco, vai tomar uma cervejinha, mas não tomar todos os dias, várias vezes na semana. Sim. Uma alimentação adequada. A gente sabe que hoje em dia as pessoas cada vez comem mais coisas que são enlatadas, em potes, né? Embutidos, e isso tudo tem um poder de trazer doença na nossa vida, porque tem mais conservante, tem mais gordura, tem mais sal, tem mais açúcar, quando a gente está falando de doce. Então, tem um equilíbrio, né? É muito interessante, a vida é assim, né? A vida é dessa forma. Então, trazendo esse equilíbrio, a gente consegue trazer uma boa qualidade de vida para a nossa vida. Ter autocontrole, né? Ter autocontrole é muito importante. Camila, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui
para falar de um assunto tão importante, né? Falar sobre as prevenções que também são muito importantes. E a gente se vê numa próxima oportunidade, quem sabe ao vivo novamente, fazendo reportagem. Obrigada, Camila. Espero ter acrescentado aí na sociedade essas informações. E mesmo aproveitem que hoje está um clima de Gramado, que eu falei, né? Não está tão calor, vão dar uma caminhada, uma corridinha. Quem não corre ainda, dá um trotinho, uma caminhada. Vão na academia, crossfit, o que vocês acharem por bem. Comece a fazer alguma coisa. Porque 2025 já começou, viu? Pessoal, vamos pro intervalo rapidinho. Já nós estamos de volta. Vai ter entrada ao vivo aí com novidade para vocês. Então, não sai daí.